Uma mulher foi picada por um escorpião dentro de um ônibus em Sorocaba. Nicole Bonetti, quais são as informações que você tem pra gente, hein? Bom dia! Oi, Barazal, bom dia para você e bom dia a todos que acompanham o Primeiro Impacto Regional nesta quinta-feira. Isso mesmo, um susto e tanto. Já pensou você estar aí a caminho de algum compromisso pessoal, do trabalho, de repente sentir na sua roupa um escorpião? Na verdade, assim, sentir uma picada, olhar para baixo, era um escorpião. Ainda mais nessa situação que nós estamos ouvindo muito falar o perigo desse animal peçonhento. E foi isso que aconteceu, então, com essa passageira da linha 57, Guaíba. Isso no domingo, porém esse caso ele só foi divulgado mesmo ontem pela Urbis, a empresa que administra aqui os terminais da cidade de Sorocaba. E de acordo então com a Urbis, tudo aconteceu por volta das 5h30 da manhã do domingo. O ônibus 57, linha Guaíba, que atende a região da Zona Norte de Sorocaba, chegou aqui no terminal Santo Antônio. Então essa passageira procurou o motorista, mostrou para ele o escorpião e disse: olha, ele estava na minha roupa e eu senti a picada. Então acredito que em algum momento ele tenha subido em mim e eu acabei sendo picada. Esse motorista acionou então fiscais, aí agentes aqui do terminal, que utilizaram um outro ônibus reserva para levar essa mulher até o CHS. E lá ela recebeu atendimento e a informação que nós temos é que ela foi liberada. Inclusive eu estava em contato agora há pouco com a prefeitura para descobrir um pouco mais sobre esse atendimento que ela recebeu nesse hospital. Se ela sentia sintomas dessa picada, sentia dor, como ela chegou ao CHS, se ela recebeu quais medicamentos, quanto tempo ela ficou por lá, se precisou ficar em observação, mas por enquanto nós não recebemos resposta ainda sobre essas questões, Barazal. Mas a Urbis informou, em todo caso, que higieniza os ônibus todos os dias, que antes de eles entrarem em operação, eles são higienizados, eles são lavados, para que então eles possam receber esses passageiros. Mas isso não evitou que isso acontecesse. Inclusive, não é o primeiro caso aqui em Sorocaba. A gente vem noticiando aqui com frequência, inclusive a morte de 2 crianças este ano por conta de picadas de escorpião. E é por isso também que a prefeitura informou em nota que as pessoas precisam procurar atendimento imediato no caso da picada do escorpião. Essa é a recomendação, seja numa UBS ou então numa unidade de urgência e de emergência. No caso de uma picada desse animal, então as pessoas precisam buscar atendimento médico. E no caso de crianças menores de 10 anos, esse cuidado ele precisa ser ainda maior. Se uma criança for picada por um escorpião, ela deve procurar imediatamente o CHS, não uma unidade básica de saúde ou outras assim como os adultos, mas o CHS, porque é lá que tem o soro que pode evitar que uma tragédia aconteça. E nesse caso, o tempo ele é primordial para que esse atendimento ele então resulte numa melhora dessa criança e que ela não evolua esse quadro para um caso de óbito como nós vimos acontecer este ano aqui em Sorocaba. Inclusive, o último caso que vitimou aí uma criança de 7 anos, um menino, nós acompanhamos o velório dele, da família, que nos falou sobre isso, sobre esse atendimento que acabou demorando, porque eles levaram a criança para outra unidade, não para o CHS, e de repente, por talvez não saber essa informação, se tivessem levado essa criança diretamente, se essa criança tivesse recebido esse soro antes, talvez ela viesse a ser salva. Então é uma informação extremamente importante que precisa ser compartilhada com os pais e com todos, que têm acesso aí a crianças, de repente sobrinhos, pessoas que trabalham com crianças também. Porque afinal nós estamos ainda num período mais quente, que é propício para o aparecimento desse animal peçonhento e os cuidados precisam ser tomados a todo tempo, principalmente com o escorpião amarelo. Então, em casa, afastar os móveis um pouco da parede, sempre bater o sapato, verificar que não existe nada ali antes de calçar e ficar sempre atento, né, Barazal? Verdade, você tem razão. Você falou aí que não é o primeiro caso que acontece. Não, você não estava se referindo à picada de escorpião dentro do ônibus, né? Você estava se referindo a picadas de escorpião em vários lugares, evidente, em casas, terrenos, etc. Mas o que chama a atenção nesse caso, o Nicole, é o seguinte: o escorpião devia estar de carona, porque o ônibus ele é limpo mesmo, a gente sabe que passa por, enfim, joga água, etc, higieniza o ônibus, mas isso durante a noite quando acaba, né?
de manhã cedo já está limpo. Mas aí da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta viagem, aí não tem higienização. A higienização é só à noite. Até porque não dá para ficar parando o ônibus para jogar água também. Mas, sabe o que deve ter acontecido, Nicole? Dá só uma olhada. Esse escorpião deve ter vindo com outra pessoa para dentro do ônibus. Ou na bolsa, preso a uma bolsa, ou uma coberta, não sei. Porque o escorpião, ele fica escondido ali em entulho. O ônibus não tem entulho. Onde será que veio esse escorpião? Como é que ele foi parar dentro do ônibus, hein, ô Nicole? Mas deve ter vindo de carona com alguém, viu? Olha só, imagina a pessoa que está trazendo um escorpião para dentro do ônibus, meu. Nem sabe que tem um escorpião com ela. Pode ser que estava na garagem do ônibus? E um perigo ainda que ele foi capturado por essa passageira, né? Ele foi capturado, levado junto ao hospital, aqui. Mas podia ficar ali dentro, acabar... A Lívia está dizendo que eu estou inventando aqui. Eu não estou inventando. Não pode ter sido alguém? Mas o ponto de ônibus do Guaíba é cheio de mato, estão falando aqui para mim, no ponto final, é cheio de mato. Mas o escorpião não vai subir o ônibus, vou pôr para central, pegou carona com alguém. Mas enquanto o ônibus está parado, o escorpião não vai sair do ponto de ônibus e vai subir o ônibus. Foi na carona com alguém, entrou em algo, sei lá, encostou em alguém. É isso que eu estou dizendo, é isso que eu estou dizendo. Ah, na garagem do ônibus pode ter escorpião? Pode. Pode ter entrado no ônibus. Pode ter entrado sim na garagem do ônibus, não tem problema. Pode ter estado dentro do ônibus, tudo bem. Só que eu estou dizendo que pode ter acontecido que alguém levou de carona o escorpião com ele. É só isso que eu estou falando. Tá certo, Nicole Moretti? Hein? Então tá de bom. qualquer forma, né, Brasal, como ele chegou lá, a gente não sabe, mas a gente passa aqui a informação pro pessoal de casa tomar cuidado, porque tem acontecido bastante, né? A única coisa... Ó, tem o pessoal do Instagram, obrigado aí, obrigado pessoal do Instagram, tá dizendo, a Kátia, obrigado Kátia, tá dizendo que ela também acha que o escorpião foi de carona. O que eu quero dizer é o seguinte, nós estamos falando dessa forma, mas é porque é preciso tomar cuidado mesmo. Mas olha, nem no ônibus a gente escapa de um escorpião que tá pegando uma carona, é impressionante. Bom, é o seguinte, na minha opinião, o ônibus estava lá, coitadinho, e alguém levou o escorpião junto. Ninguém viu, ninguém sabe. Não dá, esse escorpião tá grudado lá em algum lugar, na sacola, sei lá onde, na mochila. Escorpião viajante, estão falando aí. Ai, meu Deus do céu. Tchau, Nicole Moretti, tenho que ir embora. Tô falando aqui, mas o assunto é sério, o importante é que a moça tá bem, né? Tomou uma picada, foi medicada e tá bem. Mas vamos prestar atenção, não só no ônibus, em qualquer outro lugar, principalmente em casa, tá bom?